Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Quando falamos de Harry Kane, muita gente pensa primeiro no rótulo que o acompanhou por quase toda a sua carreira. Um jogador que nunca ganhou nada. E de fato, durante quase uma década, essa foi a narrativa dominante em torno do inglês. Porém, para entender por que Kane é hoje, na minha opinião, o jogador mais subestimado desse século, precisamos voltar no tempo e olhar a sua passagem pelo Tottenham, o clube que moldou a sua história, mas também limitou as suas conquistas. Na temporada 13-14, Kane ainda estava em busca de espaço no clube que sofria para manter relevância entre os gigantes da Inglaterra. O jovem atacante teve apenas 10 jogos na Premier League, mas deixou a sua marca ao anotar 3 gols. Foi um início tímido, mas suficiente para despertar curiosidade entre torcedores e comissão técnica. Ninguém poderia imaginar que em pouco tempo esse garoto se tornaria o rosto do Tottenham e um dos principais nomes da Premier League. A explosão aconteceu na temporada seguinte, 14-15. A partir da 16ª rodada da Premier League, Kane ganhou espaço no time titular e nunca mais olhou para trás. Foram 13 gols nos últimos 17 jogos da liga, um desempenho impressionante para alguém que começava sua trajetória como titular. O ponto alto veio no clássico contra o Arsenal no dia 7 de fevereiro de 2015. Foi nesse palco que Harry Kane se apresentou definitivamente à Inglaterra. O Tottenham saiu atrás no placar, mas Kane comandou a virada com 2 gols e se transformou de promessa em realidade. Ele terminou a Premier League como vice-artilheiro com 21 gols, atrás apenas de Sérgio Agüero, que marcou 26. E além disso, deu 4 assistências em 34 jogos, um feito gigantesco para quem meses antes ainda brigava por espaço. Na temporada 15-16 veio a prova de fogo, sustentar o desempenho, e Kane não decepcionou. Apesar de um início abaixo, com uma pequena seca de gols, ele engrenou logo em seguida e terminou a Premier League com 25 gols e 1 assistência em 38 jogos, consolidando-se como artilheiro de elite. Ao todo, somando todas as competições, foram 28 gols em 50 jogos. E nada mais de dúvida, Harry Kane já era a grande estrela do Tottenham. O auge inicial viria em 16-17. Mesmo sofrendo uma lesão que o tirou de parte da temporada, Harry Kane foi simplesmente devastador quando esteve em campo. Em 38 jogos no total, anotou 35 gols e 7 assistências, provando que não era apenas um finalizador, mas também alguém capaz de gerar jogo. A sua evolução técnica era evidente. Além da precisão dentro da área, ele começava a recuar, a buscar a bola e a participar da criação. Era o centro de tudo. A temporada 17-18 elevou o seu nome ainda mais. Em 37 jogos da Premier League, ele anotou 30 gols, ficando apenas 2 atrás de Salah, que quebrou recordes com o Liverpool. Ao final da temporada, somando todas as competições, ele teve 41 gols em 48 jogos, números absurdos de Messi e Cristiano Ronaldo. Na Champions League, ele brilhou com 7 gols e 2 assistências em 7 partidas, deixando claro que também podia competir no maior palco da Europa. A essa altura, ele já não era apenas um fenômeno inglês, era um dos atacantes mais temidos do mundo. Em 18-19, renovou seu contrato com o Tottenham até 2024, reafirmando o seu compromisso com o clube. E mesmo em uma temporada marcada por lesões no tornozelo, ele ainda conseguiu números respeitáveis. Foram 40 jogos e 24 gols, sendo 17 apenas na Premier League. Um dos destaques foi mais uma vez contra o Arsenal, no dia 2 de março de 2019, quando Kane marcou de pênalti e se tornou o maior artilheiro da história do clássico com 9 gols. Mesmo lesionado, ele seguia decisivo nos grandes momentos. A temporada 19-20 começou promissora. Em 25 partidas, ele já acumulava 17 gols. Porém, uma lesão no tendão o afastou por meses. Ainda assim, terminou a Premier League com 18 gols em 29 jogos. E ao fim da temporada, foram 24 gols em 34 partidas, número que a maioria dos atacantes do mundo gostaria de ter, mas que para Kane pareciam comuns. Na temporada 20-21, talvez tenhamos visto a versão mais completa do jogador na Inglaterra. Não apenas foi o artilheiro da Premier League com 23 gols, como também terminou como o maior assistente com 14 passes decisivos.
Nenhum outro jogador conseguiu dominar as duas estatísticas no mesmo campeonato. Ao todo, foram 49 jogos, 33 gols e 17 assistências na temporada. E ainda assim, o Tottenham terminou apenas em 7º na liga. Era um resumo cruel do que significava estar no clube. Um craque absoluto, mas sem o respaldo coletivo para conquistar títulos. E por causa disso, na temporada 21-22, ele quase deixou o Tottenham rumo ao Manchester City, mas acabou não dando certo. Apesar das turbulências, terminou a temporada com 50 jogos, 27 gols e 9 assistências, mantendo a regularidade que já parecia eterna. E foi então que veio a temporada final, 22-23, a despedida do clube. No dia 5 de fevereiro de 2023, ele fez história. Marcou contra o Manchester City e se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham, com 267 gols em 416 jogos oficiais, superando Jimmy Greaves. Além disso, alcançou a marca de 200 gols na Premier League, apenas o terceiro jogador a fazê-lo. E poucos meses depois, no dia 6 de maio, contra o Crystal Palace, atingiu outra marca inédita. Ele se tornou o primeiro jogador da história da liga a marcar 100 gols dentro e fora de casa. Ele terminou aquela Premier League com 30 gols e 3 assistências em 38 jogos. E ao final da temporada, foram 32 gols e 5 assistências em 49 partidas. Era o fim de uma era. Kane deixou o Tottenham como um verdadeiro ícone, o rosto de uma geração que sempre sonhou alto, mas esbarrou na falta de conquistas. E mesmo assim, ele ainda entregou ao clube números de lenda, consistência, gols, recordes e memórias eternas. E foi então que finalmente Kane tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua carreira. No dia 12 de agosto de 2023, o Bayern de Munique anunciou oficialmente a contratação do atacante em um contrato válido até a temporada 26-27. Era o início de uma nova fase em Munique, em um clube acostumado a títulos, hegemonia nacional e a disputar todos os anos a Champions League em busca da glória europeia. Para Kane, não era apenas uma transferência, era uma chance de provar de uma vez por todas que nunca lhe faltou talento. O que faltava era um palco que correspondesse ao seu nível. A estreia aconteceu no mesmo dia do anúncio, na final da Supercopa da Alemanha, contra o Leipzig. O jogo não terminou de forma esperada. O Bayern perdeu por 3-0 e Kane entrou no segundo tempo sem conseguir mudar o rumo da partida. Mas aquele tropeço não foi nada além de um detalhe na grandiosa história que estava prestes a começar. Logo nos primeiros jogos de Bundesliga, Kane começou a mostrar por que o Bayern de Munique havia investido pesado na sua contratação. O impacto foi imediato e avassalador. Em novembro de 2023, Kane chegou a 17 gols em apenas 11 jogos da liga, ultrapassando o lendário Robert Lewandowski como jogador com mais gols nesse ponto da temporada. Era um feito histórico, principalmente porque o Lewa havia estabelecido padrões quase inalcançáveis no futebol alemão. Harry Kane não só igualou, como superou esse ritmo. O segundo turno da Bundesliga foi a consolidação daquilo que todos já sabiam. Na premiação da Bola de Ouro de 2024, ele alcançou a 10ª colocação entre os melhores do mundo. Na mesma cerimônia, dividiu com o Mbappé o troféu Gerd Müller, destinado ao maior artilheiro da temporada no futebol europeu. Se a primeira temporada na Alemanha foi um espetáculo de gols individuais, a segunda, em 24 e 25, trouxe aquilo que Kane sempre buscou, os títulos. O Bayern de Munique voltou a conquistar a Bundesliga e mais uma vez o atacante foi protagonista. Ele terminou a competição como artilheiro, com 26 gols, e foi decisivo em jogos importantes que asseguraram a taça. Pela primeira vez em sua carreira, ele ergueu um troféu e o peso simbólico era muito grande. Afinal, durante anos o discurso contra ele sempre foi o mesmo, um jogador sem títulos. Agora, essa narrativa começava a ruir. Na temporada como um todo, ele mais uma vez entregou números absurdos. Foram 46 jogos, 38 gols e 12 assistências, mostrando que não era apenas um finalizador, mas também seguia como aquele atacante completo, capaz de armar e decidir. Com a camisa do Bayern, ele se consolidou como uma das principais figuras do futebol europeu em um clube que finalmente correspondia ao seu nível de excelência. Chegando à temporada 25-26, a atual, Kane começou simplesmente imparável. Em apenas 7 jogos disputados,
ele já acumula 13 gols e 3 assistências, sendo o jogador com mais participação entre as 5 principais ligas da Europa. Se no Tottenham a narrativa era de um craque preso em um time limitado, no Bayern de Munique a história é outra. Kane finalmente encontrou o palco adequado para mostrar o seu verdadeiro tamanho. Os números da sua passagem pela Alemanha já são históricos. 103 jogos, 98 gols e 29 assistências até aqui. Estatísticas que parecem retiradas de um videogame, mas que são absolutamente reais. Harry Kane passou praticamente toda a sua vida profissional no Tottenham, carregando sobre os ombros a esperança de uma torcida que ansiava por títulos. Durante uma década, ele entregou números de elite, superou recordes históricos e se consolidou como um dos maiores goleadores da história da Liga Inglesa. Ainda assim, a ausência de troféus pesou contra a sua imagem pública. Muitos críticos e torcedores reduziam a sua grandeza à velha narrativa. É um bom jogador que nunca venceu nada. Essa frase se tornou um estigma que perseguiu Kane por anos, quase como se fosse um demérito dele o fato do Tottenham nunca ter sido capaz de montar um elenco suficientemente competitivo. A verdade é que Harry Kane fez o que poucos fariam. Ele transformou o Tottenham em um time constantemente competitivo, seja dentro da Europa ou da Inglaterra. Em muitas temporadas, a simples presença dele mantinha o clube brigando por vagas na Champions League, chegando a finais e sendo citado entre os grandes. O fato é que, se o Tottenham sonhou em conquistar títulos, foi quase sempre por causa dele. Porém, o futebol é um esporte em que a memória coletiva costuma valorizar mais os troféus do que o contexto, e isso não é errado. Porém, foi exatamente por isso que Harry Kane foi durante anos subestimado. Ele não jogava em um clube com a mesma estrutura, orçamento ou peso histórico que gigantes como Real Madrid e Barcelona. Isso o coloca inevitavelmente em uma posição desfavorável na comparação com outros atacantes. Porém, basta olhar para as suas características para entender por que Harry Kane não apenas merece estar nessa conversa, como deve ser colocado em um patamar altíssimo no século XXI. Ele não é apenas um finalizador nato, embora seja um dos maiores do futebol moderno. Ele é um atacante completo, capaz de se adaptar a diferentes funções dentro do jogo. É aquele jogador que pode atuar como referência na área, mas também pode recuar alguns metros para armar o jogo, distribuir passes e até mesmo funcionar como um camisa 10. A temporada 2021, em que terminou como artilheiro e maior assistente da Premier League, é a prova perfeita disso. Ele teve 23 gols e 14 assistências, como eu já citei, algo raríssimo para um centroavante que mostra sua visão de jogo e inteligência em campo. Ele sempre entendeu o jogo de maneira coletiva, mesmo carregando a responsabilidade individual de decisão. Os números da sua carreira falam por si. Até aqui, são 617 jogos oficiais, com 405 gols e 108 assistências. Números que colocam qualquer jogador na elite do futebol mundial. E quando olhamos para sua atual passagem no Bayern, fica ainda mais evidente o quanto ele foi limitado pelo contexto do Tottenham. Essa transformação de narrativa é fundamental para entender por que Harry Kane é um dos jogadores mais subestimados do século. Porque durante anos ele foi julgado não por aquilo que fazia dentro de campo, mas pelo que o clube em que atuava era incapaz de conquistar. O peso da camisa do Tottenham fez com que a sua imagem fosse associada à frustração, ao quase, ao eterno vice. Mas a verdade é que Kane jogava apesar do Tottenham, e não por causa do time. Hoje, no Bayern de Munique, esse estigma começa a ser desfeito. Agora nós vemos Kane com um elenco à sua altura, capaz de brigar por títulos em todas as frentes. E os resultados estão aparecendo. Os seus gols têm rendido troféus, sua importância é reconhecida e sua consistência se mantém inabalável. Ele prova a cada partida que nunca foi um jogador de números vazios, como alguns sugeriam, mas sim um dos atacantes mais completos e letais de toda a era moderna. Para mim, por exemplo, ele foi melhor que Benzema e Ibrahimovic. Eu vejo o Kane como um jogador mais regular do que o francês e mais completo do que o sueco. Não é exagero dizer que estamos diante de um dos maiores atacantes desse século, talvez o mais injustamente tratado durante boa parte da sua trajetória. Em resumo, Harry Kane é um retrato perfeito de como o futebol pode ser cruel com jogadores que brilham em clubes fora do eixo dos títulos. Hoje, com seus números de elite no Bayern,
e a quebra de estigma da ausência de títulos, Kane finalmente se impõe como aquilo que sempre foi, um dos melhores atacantes do mundo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Concorda ou acha que é um exagero? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, além do seu like e da sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!